Capítulo 8. A chave é a prece. Você está consumido pelo medo e pela preocupação? Não é incomum as pessoas enfrentarem problemas que causam tanta inquietação a ponto de prejudicarem sua vida. Alguns deles podem ser infundados e elas estão sofrendo por causa de acontecimentos que dificilmente ocorrerão ou por perigos imaginários. Muitas vezes, porém, os problemas são verdadeiros e iminentes, como uma possível perda de emprego, falência, dívidas acumuladas, doenças e etc. O primeiro passo para vencer as preocupações é tomar medidas práticas para tentar corrigir o problema e programar nossa mente para que possamos ter a segurança de detectar o que aconteceu de errado, restaurando e mantendo um olhar positivo sobre a vida. Existe um único modo, uma única chave que nos permite atingir esse objetivo. Ela é a prece, seguida pela meditação. O que é a prece? Sua prece é o conjunto de seus pensamentos e emoções. Cada pensamento tende a se manifestar se não for neutralizado por outro que tenha uma intensidade maior. Em seu sentido específico, a prece é o contato consciente com a infinita inteligência que habita o seu interior. Para ser eficaz, a prece tem de ter como base a premissa de que existe uma suprema inteligência que nos criou, que nos governa e está dentro de nós. A prece eficaz é uma atitude de espírito afirmativa e sustentada, que leva à convicção de que, se nosso pedido for plenamente aceito pelo subconsciente, ele se concretizará de maneira automática, porque está submetido às leis da criação e da mente. Existe uma infinita inteligência operando em seu subconsciente, que responde aos pensamentos e imagens mentais da sua mente racional ou consciente. Você tem de decidir o que deseja saber e confiar na resposta que receberá da mente subconsciente. A entrega do pedido à mente subconsciente deve ter como base a convicção absoluta de que ela sabe o que é preciso fazer para que seu desejo se torne realidade e que ele refletirá a natureza do pedido. Lemos no Novo Testamento: Pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Mateus 7, versículos de 7 a 10. Portanto, a Bíblia nos ensina que quando pedimos uma coisa, não ganharemos outra, e que a resposta é a encarnação do seu pedido. Por isso, insista em pedir, procurar e bater até obter uma resposta do seu subconsciente, cuja natureza é tornar realidade o que nela é gravado. Ao orar, faça-o com entusiasmo, sentindo e sabendo que existe uma solução para cada problema, uma saída para cada dilema, e que não existem condições insolúveis ou incuráveis. Todos procuramos a serenidade em nossa jornada de vida, e a serenidade vem da crença na presença de Deus em nós e à nossa volta. Ela é a percepção elevada de que há um Deus em nós, o que nos permite manter a calma, apesar do tumulto, da turbulência e da confusão que graça no mundo em que vivemos. A serenidade é um atributo da presença de Deus, um dom obtido e que está ao alcance de qualquer pessoa. Ela é nosso refúgio e fortaleza em épocas de turbulência, de constantes mudanças. Quem procura condições de estabilidade e sustento no mundo exterior está perdendo o seu tempo, porque nele só existe um estado constante de vaidade e ganância. Nossos medos e preocupações destroem nossa serenidade, mas ela pode ser recuperada se rezarmos de maneira eficaz. Para isso, precisamos modificar nossa mente de maneira a entrarmos em acordo com as verdades eternas que jamais mudam. É errado suplicar ou implorar, pois essa atitude só traz mais carência e limitação. Agindo assim, estamos negando o que já nos foi dado, já que Deus é o doador e a dádiva. Tudo que o ser humano poderia desejar
já está pronto e acabado na mente infinita, e para ver nossos desejos realizados, precisamos apenas colocar ordem em nossa mente e nos sintonizar com a verdade. Quando tropas nazistas entraram em Viena, em março de 1938, Vicky se viu enfrentando uma crise terrível. Apesar de ser católica, pouco tempo antes havia se casado com um judeu, e de acordo com a lei que então vigoraria na Áustria, todos os casamentos entre judeus e gentes seriam anulados. A família de Vicky suplicou-lhe para aceitar a anulação nazista e voltar para o lar paterno. O marido, temeroso do seu futuro caso tivesse de compartilhar a sorte dos judeus, que era incerta na época, insistiu para que ela o deixasse. Vicky começou a fazer a seguinte prece: amo meu marido, quero ficar com ele, ter filhos dele, a fim de formarmos uma família, e estou ciente dos perigos. Talvez sejamos separados à força, enviados para guetos e até mortos. Por favor, Deus, dê-me força e sabedoria para tomar a decisão certa. Ela ia à igreja todas as manhãs para rezar, e à noite repetia a prece antes de dormir. Continuou recusando-se a deixar o marido. Enquanto isso, ele se esforçava para descobrir uma maneira de sair da Áustria, mas todas as suas tentativas eram frustradas. Vicky recusava-se a perder a esperança e jamais deixou de fazer suas orações. Depois de enfrentar muita burocracia e com a ajuda de parentes do marido que viviam nos Estados Unidos, o casal conseguiu partir do país poucas semanas antes de os nazistas proibirem terminantemente a imigração de judeus. Vicky e o marido se estabeleceram na cidade estadunidense de Los Angeles e, depois de ele servir no exército dos Estados Unidos durante a guerra que se seguiu, construíram uma família sólida e feliz. Como ela me contou, as orações a ajudaram a atravessar todas as crises que surgiram em sua vida. A maioria das pessoas não enfrenta situações tão graves e ameaçadoras, mas sofre com seus problemas cotidianos. Uma das fontes mais comuns de preocupação é a discórdia no lar ou no emprego. A prece sempre ajuda. Afirme com convicção que a absoluta harmonia do infinito reina suprema em sua mente e na mente das outras pessoas. E pouco a pouco, ela começará a influir sobre o clima de discórdia, trazendo resultados excelentes. Alinhe todos os seus pensamentos, imagens mentais e reações ao lado da paz e da harmonia. E, se continuar a ver e sentir ódio na outra pessoa, persista na prece, sabendo que o amor divino dissolve tudo o que é diferente dele, na mente e no coração do outro, e também nos seus. Essa é uma prece eficaz. O que é verdade para o infinito é verdade para você. É a consciência desse fato que o liberta. Se você não sabe qual é a solução para um problema complicado, afirme que a sabedoria do Eterno lhe revelará a resposta. Ela virá, sem dúvida. Deus é o nome que damos à infinita presença e ao infinito poder que existe dentro de todos os seres humanos, no qual reina amor, paz, harmonia e alegria. Não há lugar para o mal, o infortúnio e as doenças. Você vence todos os seus males e resolve seus problemas praticando a presença de Deus, que significa encher sua alma com amor, paz, poder, harmonia e ação correta divinos. As grandes verdades do infinito estão disponíveis para todos os seres humanos, assim como o sol brilha sobre o justo e o injusto e a chuva cai sobre o bom e o mal. Procure sintonizar-se com elas. Para isso, basta ter fé em Deus. Desde épocas imemoriais, as pessoas perguntam por que temos guerras, fome, secas, desastres e doenças. Acredito firmemente que esses acontecimentos nos são dados para que possamos amadurecer interiormente até atingirmos o estado de serenidade que Deus sempre desejou para nós. Todos os problemas, vicissitudes e amarguras que vivenciamos nos impelem a acordar e a amadurecer. Eles não são maus ou ruins em essência. É o véu da ignorância espiritual, a escuridão da falta de conhecimento que nos impedem de ver, perceber e descobrir nossos próprios poderes causadores de sofrimento. Os problemas da vida não estão nas condições e circunstâncias em que vivemos, mas na pessoa de cada homem e mulher. Naturalmente, essa ideia não é bem aceita pelos que desejam apenas ouvir palavras de solidariedade e compaixão diante do seu rosário de queixas sobre como são maltratados pela vida e pelos outros. Todavia, é bem aceita entre os que querem realmente se curar e modificar seu modo de viver e se mostram dispostos a dar ouvidos à presença interior que está sempre dizendo: você é muito maior do que pode imaginar neste momento.
É por causa dessa presença, dessa atitude e tendência de vida, que continuamos nossa busca em vez de nos acomodarmos, sem nada tentar, que é a crença e filosofia que rege a grande maioria dos seres humanos, os quais vivem a reclamar. A sociedade, o mundo, meus pais e minha família são os responsáveis pela minha miséria e infelicidade. Bem, ao contrário, a infinita sabedoria nos diz: você é o responsável pelo seu triunfo e por suas realizações. É capaz de encontrar o melhor meio de progredir, porque aspira a uma maior compreensão sobre os acontecimentos deste mundo. Uma de nossas maiores e mais libertadoras vitórias é alcançar o conhecimento de que existem certas coisas que não podemos mudar e com as quais não precisamos nos preocupar. Como diz a grande prece da aceitação: Deus dê-nos a sabedoria para distinguir a diferença entre o que podemos e o que não podemos mudar. Você é apenas solicitado a mudar sua percepção e sua convicção e a encontrar o seu mais alto bem em Deus. Então, o peso do mundo sairá de seus ombros. Você não é responsável pelo que acontece nele. Pense em você mesmo, cure os seus próprios males e avance no caminho iluminado da sua própria existência. Dê oportunidade a todos para encontrar seus próprios caminhos. Permita que seus próprios filhos os descubram. Você deve ter feito o melhor possível para lhes dar um sentido de ética e moralidade. E ninguém pode fazer mais do que isso. Liberte-os, entregue-os a Deus. Cure-se do complexo messiânico de que é responsável por tudo o que acontece aos que o cercam. Convença-se de que você não pode salvar o mundo. Repito que você é o responsável por você mesmo. Modifique-se e seu mundo, até o mundo como um todo, mudará para melhor, contribuindo para o bem da humanidade. A alternativa é esperar que o mundo inteiro mude, o que só resulta em cansaço e esgotamento. Essas afirmações podem parecer cínicas e cruéis, mas não é verdade. Elas são pragmáticas e eficazes. A certeza de que Deus, o Pai que habita todos nós, é quem cuida do nosso planeta e de todo o universo. Gera serenidade diante da mudança. É sinal de maturidade espiritual. O Pai interior faz as obras. Anos atrás, ouvi um gerente de vendas falar com sua equipe e ele dizia: a primeira coisa a fazer é encontrar um comprador em potencial e a segunda é conseguir a atenção e o interesse dessa pessoa. O terceiro passo é ganhar sua confiança e criar um desejo. O quarto é saber que o desejo está atendido, o que fecha a venda. Esse processo, que leva a uma venda bem-sucedida, também pode ser aplicado a uma prece bem-sucedida. Você acredita que Deus, a infinita inteligência que lhe habita, pode curá-lo? Então, você é o comprador em potencial. Esse é o primeiro passo para fazer uma prece funcionar adequadamente. Ela pode resolver seu problema, secar as lágrimas, colocá-lo na estrada para a felicidade, a liberdade e a paz de espírito. O segundo passo é a atenção e o interesse. Você tem de se concentrar nas afirmações que está lendo e entender bem cada uma delas. O terceiro passo é fazê-lo ganhar confiança e criar o desejo sincero de fazer uma aliança com o único poder, não reconhecendo a existência de nenhum outro. O quarto e último passo é ter certeza de que seu desejo já está atendido, porque todas as respostas estão prontas na mente de Deus. Comece a usar sua mente corretamente. Recuse-se a conferir poder a qualquer coisa diferente do Espírito vivo todo-poderoso que está dentro de você. Só assim, eliminará as crenças falsas do seu subconsciente e entrará em contato com o Eterno, o que resultará em uma cura instantânea. Portanto, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, afaste seu pensamento dele e afirme com plena convicção: Deus é, e essa infinita presença curadora está fluindo dentro de mim agora, vitalizando, energizando e curando todo o meu ser. O infinito amor de Deus me orienta para realizar as ações corretas que me conduzirão à plena liberdade que tenho direito como filho amado de Deus. Sinta então o poder, a harmonia e a perfeição do infinito se manifestando em você como força, paz, vitalidade e alegria. Se você está orando para ser curado de uma doença cardíaca, por exemplo, não concentre seu pensamento no seu coração, porque isso não seria um modo espiritual de pensar. Lembre-se de que pensamentos espirituais podem se materializar como células, tecidos, nervos e órgãos. Pensar no coração afetado, na hipertensão ou qualquer fator que esteja causando a doença tende a reforçar o problema. Pense apenas na infinita presença curadora e entre em contato com seu Pai.
Então você estará realmente glorificando Deus em seu corpo. Viva alegremente no mundo, não se deixe vencer pelos percalços do caminho e confie plenamente na providência, no amor e na proteção de Deus. Faça suas preces com a certeza de que elas são as chaves para você atingir a serenidade, a confiança no imutável e no amor eterno de Deus. Resumo do capítulo. Todos os seus pensamentos e emoções são uma prece. O pensamento tende a se manifestar a não ser que seja neutralizado por um pensamento com intensidade maior. A verdadeira prece é o contato consciente com a infinita inteligência que habita seu interior. Para ser eficaz, a prece tem de estar fundamentada na premissa de que existe uma inteligência suprema dentro de cada ser humano que está pronta para atender nossos desejos. Uma infinita inteligência atua em seu subconsciente e reage ao seu modo de pensar e imaginar. Ao entregar seu pedido ao seu subconsciente, você tem de fazê-lo com absoluta convicção de que ela tem a capacidade de atender seus desejos de acordo com a natureza do seu pedido. Se você está em discórdia com uma outra pessoa, rearranje todos os seus pensamentos, imagens mentais e reações, colocando-os ao lado da paz e da harmonia. Se você vê ódio no outro, repita muitas vezes em seu coração que o amor divino dissolve tudo o que é diferente dele na mente e no coração do seu antagonista, e na sua mente e no seu coração. Para viver em harmonia, você só precisa aceitar plenamente que todos os seres humanos receberam o privilégio de serem o que querem ser de Deus. Deixe-os encontrar seu mais alto bem em Deus. Assim, você tirará o peso do mundo de suas costas. Você não é responsável pelo que acontece neste planeta. Cure-se. Não se deixe maltratar pela ideia de que você tem culpa pelos males do mundo. Saiba que a infinita presença e o infinito poder o amam e cuidam de você. Se sua prece afirmar essa verdade, o medo e a preocupação irão se desvanecer. Volte toda a sua atenção para Deus, para o amor eterno, com a firme convicção de que há um único poder curador e que não existe nada no universo capaz de desafiar as ações do infinito.